Pai, em nome de Jesus. Vamos continuar na meditação da Tua Palavra. Que Teu Santo Espírito continue ministrando. Já falaste mais uma vez no primeiro horário e agora no segundo. Contamos e dependemos de Ti, do Teu Santo Espírito. Fala-nos por Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Quem se lembra a primeira causa que estudamos de manhã que contribui para a destruição de família de obreiro? Quem se lembra? Como é? Qual foi a primeira causa? Quem pode? Todos digam, por favor. Agora nós vamos para a segunda causa. E eu vou dizer que essa é mais indigesta do que a primeira. A segunda causa que eu encontrei na Bíblia, ela é mais indigesta. Está na página 2. Eu coloquei aí, como segunda causa que contribui para a destruição da família de obreiro, é a defesa de princípios ou costumes em desfavor da família. Repita comigo, por favor, todos. Defesa de princípios ou costumes em desfavor da família. Mais uma vez, mais forte. Defesa de princípios ou costumes em desfavor da família. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19. Vamos ler dos versículos 4 ao 8. 19, versículo 4 diz: E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Versículo 5. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. Versículo 7. Leiam 8 também, por favor. Você já leu aí, já viu, que o personagem central que nós vamos estudar agora, em defesa dessa tese aí, que a defesa de princípios ou costumes podem causar prejuízos à família do obreiro? O personagem é quem? Quem? Ló. Ló foi aquele homem que era sobrinho de Abraão. A chamada de Deus foi para a vida de Abraão. E ele, muito ligado ao tio, simplesmente resolveu acompanhá-lo naquele projeto. A bênção, a promessa de Deus, o negócio de Deus, a aliança de Deus era com o tio. E ele incorporou a caravana de Abraão. Abraão já era rico. É bom que se diga.
Abraão não enriqueceu depois que saiu para atender a Deus. Ele já era rico. E Ló também tinha bens, tinha muita coisa. E chegou um momento que a convivência do tio com o sobrinho, as duas famílias, se tornou impossível. E Abraão, vendo a impossibilidade de convivência, verificando que se insistissem em ficar os dois juntos, o projeto de Deus sofreria grandes e graves prejuízos, ele fez então uma proposta ao seu sobrinho, capítulo 13 de Gênesis, capítulo 13. Leiam, por favor, todos, versículos 7, 8 e 9. O 7 diz: e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Versículo 8. O 9 também, leiamos juntos, o versículo 9. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Ou seja, Abraão teve uma visão que eu acho que até hoje devemos ter. Quando a convivência com parentes traz prejuízos à vida espiritual, devemos procurar, embora mantendo os laços de família, mas devemos procurar seguir caminho distinto. Ah, mas é minha família. Sim, é sua família, amado. Muito bem. Seus parentes, seus pais, seus tios, seus irmãos. Mas se essa convivência está prejudicando um projeto de Deus, devemos ter a coragem de dizer, olha, assim não dá. Se você for para a direita, eu vou para... Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E aqui começa a história dos prejuízos que Ló causou à sua família. Vejam, por favor, leiam o que diz o versículo 10 do 13. Versículo 10. 13, versículo 10, leiam. E o 11, o que é que diz ainda, amados? Quem foi que escolheu morar em Sodoma? Por iniciativa pessoal, própria, está aí dizendo. E levantou Ló os seus... Ele levantou e viu toda a Campina de Jordão. Agora vejam a diferença espiritual entre ele escolher Sodoma e seu tio Abrão. Capítulo 13, versículo 14. Versículo 14, 13, versículo 14. O que é que diz? Você leu que Ló levantou os seus olhos e escolheu. E já Abraão, a Bíblia está dizendo, e disse Deus a Abraão, levanta agora os teus olhos. Olha a diferença. Ló levantou os seus olhos por conta própria, levando em conta aquilo que ele estava vendo de material, aquelas coisas bonitas, campinas verdes, muita fruta, muita coisa, muita água. Ele levantou os olhos, viu e escolheu. Já Abraão foi diferente.
ele aguardou Deus dar direção para que ele deveria tomar com a sua família. Mesmo se tratando de uma coisa material. Já que o trato foi, se tu fores para a esquerda, eu vou para a direita, se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda, Abrão disse, bem, meu sobrinho escolheu lá, aquelas Campinas Verdes. O que foi que restou para Abrão? Deserto. A terra melhor quem levou? Quem foi que levou? E o que sobrou para Abrão? Deserto. Agora veja a distinção. Sobrou deserto, mas agora a direção de Deus foi clara. Levanta os teus olhos, olha para o norte, olha para o sul, olha para a direita, olha para a esquerda. Tudo isso eu vou te dar. Como chefe de família, temos que entender quando temos que tomar decisões muito fortes na área material, buscar a direção de Deus. Em 1980, há 36 anos atrás, eu morando na cidade do Recife, já casado, o Senhor diz, tudo que eu tenho que fazer em tua vida, eu vou fazer fora daqui. E por que tu não fazes aqui? Não sei, Deus nunca disse, porque nunca fez na minha vida o que Ele queria fazer aqui em Pernambuco. Não sei por quê. O poder Ele tem, o que Ele está fazendo lá, podia fazer aqui, sim ou não? Mas Ele resolveu fazer da minha vida fora daqui. Tem 36 anos que eu já fiz 3 ou 4 mudanças dentro do Brasil, todas na direção de Deus. Por que não volta para Recife? Porque ele não quer. Nasci aqui, tenho um filho nascido aqui, minha família está aqui, meus irmãos, minha mãe estão aí, mas não volto para cá, porque Deus disse, não é para voltar, fique onde Deus disse. Acabou. Temos que aprender isto. Mesmo das decisões materiais que tomamos na condução da família, temos que buscar a direção de Deus. É para ir, é para ficar, quem sabe é Deus. É melhor estar na direção de Deus no deserto do que nas Campinas Verdes de Sodoma sem a direção de Deus. Que acham, amados? Que acham? Aprenda isto. Lugar bom de se estar é aonde nós estamos na vontade de Deus. Lugar bom. Eu sou recifense de nascimento, mas eu chego no Recife hoje como chego em qualquer capital do Brasil. Também é uma cidade como outra qualquer. Não tem, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Não, passou isso. Não. Porque lugar bom de se estar é quando estamos na vontade de... eu vou para São Paulo, eu vou para o Rio. Não vá não, amado, vá não. Porque o Deus daqui é o Deus de lá. Se Ele tem projeto para ti aqui, Ele opera aqui. Faz a sua vontade aqui e abençoa você aqui com sua família. Mas se Ele tiver projeto para ti lá, vá para lá e fique lá o tempo que Deus disser para ficar, porque lá e contigo estará a bênção de Deus. Casa de Abraão, olha para lá, olha para cá, pode percorrer a terra, Abraão. Tudo isso eu vou te dar, tudo. Enquanto isto, o seu sobrinho Ló estava onde, amados? Estava onde? Cidade condenada à destruição. Capítulo 13 de Gênesis, versículo 13. 13, versículo 13. Leiam. 13, versículo 13. O que é que diz?
os varões de Sodoma eram pecadores e o que mais? Maus. Quem escolheu morar em Sodoma? Deus não o levou para Sodoma. Se ele tivesse atentado para a direção de Deus, tinha se livrado dos problemas de Sodoma. Tinha livrado a sua família da destruição, porque foi um homem de Deus que teve sua família destruída. Outro detalhe que eu quero chamar na vida de Ló, a esposa dele. A esposa de Ló. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. A mulher de Ló era uma peça tão interessante que Jesus falou sobre ela. Deus nos livre de ter uma esposa como a mulher de Ló, viu, amado? O que é que diz a Bíblia aí em Lucas 17, versículo 32? O que é que diz? Vamos lá, o que é que diz? Lembrai-vos. Olha só, Jesus, não se esqueçam da mulher de Ló. A mulher de Ló era uma mulher que não amava o marido, nem amava filho, não amava família. Não. E interessante que ela, casada com Ló, ela nunca conseguiu ser uma mulher espiritual. Abra sua Bíblia, por favor. A segunda carta do apóstolo São Pedro. Segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 2. Versículos 6, 7 e 8. Segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. Versículo 6 diz: E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as, para exemplo, aos que vivessem impiamente. Versículo 7. Porque este justo, habitando entre eles, o que é que ele fazia? O que é que Ló fazia, irmãos? Pelo que via, ela era casada com um homem justo ou não, irmãos? Era. Mas a justiça e a espiritualidade de Ló nunca causou impacto na esposa. A Bíblia não informa muita coisa sobre ela. Não diz a sua origem, de onde ela veio. Não diz. Só diz que Ló era justo e piedoso. E é uma tragédia espiritual na vida do obreiro quando ele é casado com uma mulher que não tem o mesmo nível espiritual que ele. Porque, amados, se tem uma coisa que devemos incentivar e cultivar no casamento de obreiro, é que ambos, tanto ele quanto ela, vivam dentro do mesmo nível espiritual. Quando há discrepância, distorção de nível espiritual, a tragédia se estabelece. Marido no nível espiritual, a mulher noutra. Eu quero citar o exemplo de um santo homem de Deus que se separou da esposa. Que é isso, pastor? Que é isso? Abra sua Bíblia em Êxodo. O desnível espiritual de marido e mulher, desse homem de Deus e sua esposa,
levou à separação do casal. Êxodo capítulo 18, versículos 1 e 2. Vamos lá. Êxodo 18, versículos 1 e 2. Leiam. Quando Deus mandou que Moisés voltasse para o Egito para libertar o povo de Israel, diz o texto sagrado lá no capítulo 4 do Êxodo, de que Moisés tomou sua esposa, seus filhos e a vara de Deus e veio para o Egito. Ela era midianita, ela nunca pertenceu ao povo de Israel. Moisés, fugindo como fugiu do Egito e casou-se com ela em Midian, nunca disse a ela que ele precisava circuncidar o seu filho. Aí diz o texto sagrado lá que Deus encontrou-se com Moisés no caminho e quis matá-lo. Quem se lembra desse texto? Quem se lembra disso? É capítulo 4 do Êxodo, não é isso? E Moisés, por que Deus queria matar Moisés? Porque Moisés não tinha circuncidado o seu. O que foi que Moisés fez? Tinha ele a alternativa de não circuncidar, ou circuncidava ou morria. Para não morrer, Moisés pegou uma faca de pedra e circuncidou o filho. Quando ela viu o filho sangrando e gritando de dor, ela passou a dizer o quê? Tu és o marido. E quando foi que se reencontraram? Quando Moisés estava com o povo no Sinai. Se separaram. Veja que o texto diz que ele mandou a esposa para a casa do pai. Em outras palavras, tudo que Deus operou através de Moisés, marido dela, ela não viu nada. Todas as maravilhas operadas por Deus, os milagres, as pragas, passar no Mar Vermelho, sair água da rocha, ela viu? A falta de diálogo entre o marido e a esposa, obreiros, é uma tragédia. Quem aqui já viu Abraão dialogando com Sara sobre o projeto de Deus na vida dele? A única vez que ela ouviu um anjo dizer que ela ia ser mãe, ela fez o quê? Caiu na... Deu gargalhada. Quem? Eu? Tanto que Isaac significa o quê? Quando, na verdade, o obreiro e a obreira precisam cultivar entre si o diálogo espiritual. Abra sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo 13, um exemplo de um casal de obreiros que tinham um diálogo espiritual. Juízes 13. Juízes, capítulo 13. Versículo 1 diz: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Versículo 2. Vamos lá, versículo 2. A esta mulher, esposa de Manoá, Deus mandou um mensageiro dizer que ela ia ser mãe. O que foi que ela fez? Olha o diálogo entre ela e o marido. Versículo 6. Versículo 6.
anjo apareceu a ela, sim ou não? O que foi que ela fez? Foi falar com quem? Comunicação o quê? Espiritual. Diálogo o quê? Espiritual entre o marido e a mulher. Quando ele tomou conhecimento que o anjo tinha dado a mensagem, qual foi a postura de Manoá? Versículo 8. Só a primeira parte, leiam aí. Versículo 8. Então Manoá orou o quê? Instantemente ao Senhor. Versículo 9, o resultado, primeira parte. E Deus ouviu a voz de... Primeiro a ela. Ela, respeitando o marido, foi falar com quem? Com ele. Ele, como sacerdote da família, disse: agora é comigo. Senhor, se tu apareceste a minha mulher, volta para falar comigo. Eu quero falar. O chefe da família sou eu. O sacerdote sou eu. E diz a Bíblia: e Deus ouviu o quê? A voz de... E mandou de volta. Para que isso aconteça, a mulher, a esposa, tem que ter confiança na espiritualidade do seu marido, sim ou não? Porque se ela não tiver confiança no marido, ela diz: Deus me mostrou, me falou, eu não vou falar nada com ele, porque ele é um carnal, ele não crê em nada, ele zomba, ele fica com zombaria. Ló não tinha esse diálogo com sua esposa. Ele era justo, piedoso, temente. E ela? Amava Sodoma. Ela tinha prazer no bem-estar de Sodoma. O que se passava na vida do seu marido espiritualmente não interessava a ela. Amém ou não, obreiros? Que Deus guarde todos nós desse desnível espiritual dentro de casa. Minha mãe contava, quando estava mais lúcida, já está com 92 anos, a mente já falha um pouco, mas ela contava que uma vez os dois estavam orando, ela e meu pai estavam orando em casa. E quando estava orando, ela contava que naquele momento, num determinado momento, meu pai entrou num êxtase espiritual e começou a cantar hinos espirituais em língua. E ela do lado dele ali, orando com ele, e lá vai aquele cântico espiritual, e ele em línguas, uma voz soou bem forte no quarto e disse: vou tirá-lo da terra, não vou deixá-lo mais na terra. Disse a ela, quando ele saiu do êxtase espiritual, disse: Alice, tu és minha companheira, tu és minha amiga, não há segredo entre mim e ti, mas o que Deus me falou e me mostrou agora é coisa somente entre eu e ela. Mas ela já estava sabendo, Deus já tinha dito a ela. Obreiro e obreira tendo diálogo espiritual, guardando identidade espiritual entre os dois. Não pode o obreiro sentir uma coisa e a esposa não sentir ou não ter a mesma visão espiritual. Porque o Deus que fala ao marido, fala também à esposa. O Deus que revela ao marido, revela a esposa, porque Deus não separa casal de obreiro.
que Deus ajude os casais de obreiros desta igreja a buscarem, a cativarem, a incentivarem a busca da espiritualidade no casal. Quando isso acontece, o casal é uma bênção. Oh, aleluia. Às vezes o obreiro recebe uma tarefa difícil e fica hesitando. Ela chega para vocês: não, meu filho, vá. Deus já me falou, é para a gente ir mesmo. Vamos. Deus já me falou, já me disse, já me revelou, Deus já me mostrou. Vamos para a obra, vamos fazer a obra, vamos junto. Ah, minha mulher não quer ir e ela não quer ir, ela fica. Então alguma coisa está fora do lugar aí. Eu tenho chamado. Ela não. Mulher de Ló. Você pode dizer amém a isso ou não? Agora, a cidade estava condenada à destruição. E Deus tinha um negócio com Abraão. Deus disse: eu vou destruir Sodoma, mas não posso esconder isso de quem? Não posso, eu tenho compromisso com ele. Eu não vou esconder isso de Abraão. Aí Deus mandou anjos falar com Abraão: disse: Abraão, eu vou destruir Sodoma. É, Deus? É. Abraão disse: Sodoma está lá, meu sobrinho. Deus, eu estou começando a te conhecer, mas deixa eu te fazer uma pergunta, Deus. Tu destruirás o ímpio com o justo? Deus disse: não. Não? Não. Se em Sodoma tivesse 50 justos, tu destrói tudo junto? Não. Por amor dos 50, não. Senhor, permita eu perguntar. Se tiver 40, também não. Eu poupo. E se não tiver 40, Deus tiver 30? Também não. Não se acenda a ira do meu Senhor contra mim. E se não tiver 30, se tiver só 20? Também não. Ele queria chegar na quantidade de Ló e sua família lá. Senhor, e se só tiver 10? Por amor dos 10 eu não destruo. Abraão disse: ok, Deus, ok. Aí Deus disse aos anjos: saiam daí, vão para Sodoma. Agora, só destrói a cidade quando tirar a família de Abraão de lá. Aí Pedro diz: Deus sabe livrar o justo. Diga comigo: Deus sabe livrar o justo. O mundo está em crise, está ou não está? O Brasil está em crise ou não? Porém, Deus sabe. Deus sabe. Oh, Deus sabe livrar o justo. Você viu que Ló em Sodoma, como era a vida de Ló? Pedro disse que todo dia ele afligia o quê? Com o que via. E eu imagino morar em Sodoma. Eu imagino. Ora, amados, diz o texto sagrado, voltemos lá a Gênesis 19. Que era que acontecia? Gênesis 19. Versículos 1 ao versículo 3. 19, versículo 1 diz: e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló aonde, irmãos? Assentado à porta de... E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra. Versículo 2.
Versículo 3, leiam bem forte, bem alto, bem alto. Os dois anjos chegaram em Sodoma e se apresentaram como se homens fossem. Sim ou não? Vocês sabem que anjos são espíritos. Espírito não tem forma. Espírito não tem corpo. Espírito só toma forma quando precisa ser visto pelo humano. Porque nós, os humanos, só enxergamos aquilo que tem forma. Por exemplo, o vento. Alguém vê o vento? Vê? Mas sente, sim ou não? Porque nós, os humanos, temos essa limitação. Só enxergamos aquilo que tem forma. Quando Deus falou a João Batista que ele iria mostrar a ele o Cordeiro de Deus, o Senhor disse: sobre aqueles que tu vires pousar o Espírito Santo em forma de uma pomba, em forma de, que Espírito não tem forma. O que aconteceu? Os dois anjos chegaram em Sodoma e para Ló eram dois homens, mas eram dois anjos. Naquela época tinha um princípio naquela sociedade que era um princípio que ninguém podia destruí-lo. O princípio da hospitalidade. Independentemente de que você conheça o viajante, hospede-o na sua casa. Era um princípio tão forte que ainda no tempo da carta aos Hebreus, esse princípio é falado. Hebreus 13. Hebreus, capítulo 13. Versículo 2. 13, versículo 2. Leiam aí, 13, 2. Todos, por favor, leiam. 13, 2. Não esqueçais da hospitalidade, porque alguns, não sabendo o que é que tem, hospedaram Ló, Abraão. Era um princípio daquela sociedade. Se lembram que Jesus censurou o fariseu que o convidou para ir para a casa dele, porque não seguiu as regras da hospitalidade. Eu cheguei na tua casa, tu não me deste água para lavar os pés. Tu não me deste uma toalha para enxugar os pés lavados. Tu não me deste ósculo. Regras da hospitalidade. E Ló disse: venham para minha casa. Não, nós vamos ficar na praça. Não, venham para minha casa. Não tem jeito. Mas, Senhor, o Senhor não nos conhece. Não, não importa. O Senhor tem que se hospedar na minha casa. Diga comigo, naquela época havia o princípio da hospitalidade, pelo qual nenhum viajante poderia pernoitar na rua. Ló insistiu: venha, 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 e porfiou, diz a Bíblia, porfiou. Depois de muita insistência, os dois anjos foram para onde? Para a casa de Ló. Quando estavam lá, já hospedados, aconteceu o que? Versículo 4 do 19. Versículo 4 diz o que? Todos leiam, por favor. 19, 4 diz o que? Versículo 5, leiam. Para que você
tem uma tradução da Bíblia mais simples, entenda esse texto, diz assim: mas antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa. Eles chamaram Ló e perguntaram: onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Traga-os aqui fora para nós, pois queremos ter relações com eles. O homossexualismo. Quando os dois anjos foram hospedados por Ló, espalhou-se da cidade. Chegaram dois homens novos. Tem dois homens novos na cidade. Tem dois homens novos. Chegaram, estão hospedados da casa daquele estrangeiro chamado Ló. Vamos lá. Aí você viu que todos os homens de todos os bairros desceram e cercaram o quê? A casa de quem? De Ló. O que era que estava em jogo aí, obreiros? O princípio da hospitalidade e a defesa da família. Diga, nessa ocasião estava em jogo a regra da hospitalidade e a proteção da família de Ló. A quem atender? A casa cercada de homens, todos ávidos para conhecerem os dois homens estrangeiros que chegaram para fazerem sexo anal dentro do princípio da sodomia que dominava a sociedade de Sodoma. Ló faria o quê? Defender a família ou atender a regra? Pensa um pouquinho aí. Coloque-se no lugar de Ló. Dentro da casa estava sua esposa, estavam suas filhas solteiras, que você, como chefe da família, tinha um dever de proteger, sim ou não? Enquanto que lá fora, ameaçando a sua integridade, tinha homens ensandecidos, enlouquecidos, querendo fazer o que é moralmente, espiritualmente reprovado. Atendeu o quê? Coloque-se no lugar de Ló agora. Defende a família ou defende o princípio da hospitalidade? Talvez você nunca pensou para refletir nisto. Talvez você nunca já leu esse texto tantas vezes na Bíblia e nunca parou para pensar: e agora? O que eu faria no lugar de Ló? O correto seria talvez: ô senhores, por favor, está em risco minha família, os senhores saiam, vão lá para fora e se virem para lá. Talvez fosse uma decisão mais correta. Você já estava hospedando, e agora quem estava em risco? A sua família. Mas ele não fez. O que é que o homem de Deus fez? Saiu, trancou a porta e gritou: senhores, não façam isto. Não molestem os meus hóspedes. Eles na minha casa eu tenho o dever de protegê-los. Eu tenho duas filhas virgens que nunca conheceram varão. Eu trago elas duas, coloco aqui, vocês façam dela o que vocês quiserem. Você talvez nunca parou para pensar nisto. Duas filhas, virgem,
solteiras, estão para casar, mas não casaram ainda, eu coloco elas aqui, ó, e vocês podem abusar delas. O que vocês vão fazer com elas não me interessa. Interessa que os meus 2 hóspedes não sejam molestados. Prejuízo da família em detrimento da defesa de um princípio da sociedade. Prefiro ficar com o princípio da hospitalidade do que defender minhas filhas e minha esposa. E eu pergunto a você: Ló era um homem justo? Sim ou não? Vivia para Deus? Como eu e você. As filhas ouviram o que o pai disse. As filhas ouviram o pai gritar: façam das minhas filhas o que vocês quiserem, só não molestem meus hóspedes. Pensem, quem estava sendo protegido na visão de Ló eram 2 homens, porém eram 2 anjos, mensageiros de quem? De Deus. Quando a coisa ficou fora do controle, os 2 anjos saíram e diz a Bíblia, feriram de cegueira os homens. Sim ou não? Eles agora procuravam a porta da casa de Ló para entrar e não entravam, não achavam a porta. O que é que o Espírito Santo nos comunica aí? Aparentemente só uma ação milagrosa. Não! É que quando o obreiro resolve defender sua família de ataques malignos, Deus coopera com ele e age em favor da família do obreiro. Deus feriu os homens de Sodoma. E agora, cadê a porta? Cadê a porta? Não encontraram a porta para entrar, para fazer mal à família de Ló. Mas foi uma intervenção de Deus, porque se dependesse de Ló, o que é que tinha acontecido? Ele tem entregado as filhas para o mal. É para refletir. Eu ainda vou chegar lá no final. A mensagem está sendo montada. Aí, amados, o Senhor, que tinha compromisso mais com Abraão do que com Ló. Sim ou não? Ló estava em Sodoma porque escolheu morar em Sodoma. Ló escolheu morar no meio do mal. Foi para o meio do mal. E Abraão está lá: Senhor, livra minha família lá em Sodoma, Senhor. Protege minha família do mal, Senhor. É triste alguém orando pela família de Ló, em vez do próprio Ló, ele ser instrumento de proteção da família. Foi o que aconteceu. Os anjos disseram: Ló, pega toda a tua família, teus genros, tuas filhas, tua mulher, vamos sair daqui dessa cidade, porque ela vai ser destruída. E enquanto vocês não saírem dela, nós não podemos destruí-la. A ordem de Deus é: só destrua depois que o justo sair. Ló foi falar com os genros, e os genros o que é que tem? Deram gargalhada. O quê? Tem 2 anjos lá em casa para tirar toda a nossa família da destruição. Os genros creram? O anjo disse: vamos, o tempo está passando. Não, mas espera aí um momentinho. Eu imagino a esposa de Ló preparando a mala. Não, deixa eu preparar minha mala.
deixa eu pegar essa roupa, aquela. Quem sabe eu vou precisar lá no deserto, sei lá onde for. Deixa eu botar na mala e tal. Não dá tempo, bora. Não. Finalmente, diz a Bíblia, que os anjos começaram a apertar a saída, que pegaram na mão deles, não é isso? Ló, sua esposa e as filhas. Vamos. Pegou pelas mãos e lá vem. Bora, não, mas bora. Sai. Mas o Senhor disse: não pode olhar para trás. A minha proteção estará presente sob esta condição: sair da cidade e não olhar para trás. Não pode ter saudade de Sodoma. Não pode ter ligação alguma com Sodoma. É sair de Sodoma e sair mesmo. Foi o que aconteceu, amados. Já fora da cidade, o que é que aconteceu? A mulher de Ló, ela amava o marido? Amava as filhas? A saudade de Sodoma, o bem-estar de Sodoma era maior do que o bem-estar da família. É aquela situação que muitas vezes temos que decidir na família, entre o bem-estar e uma decisão divina. Às vezes Deus dizer ao obreiro, à obreira e à família: saia daqui, saia desse campo, vá para um lugar menor, fique lá, eu estarei contigo lá, vou te abençoar lá. Tem um projeto para ti lá. Não, Senhor, não. Minha família está acostumada aqui, meus filhos estão acostumados aqui, já está tudo montado aqui, eu vou começar nada. Vou nada, Deus, vou não. É melhor ir. Mas, Senhor, aqui está bom. Sim, mas o Senhor é quem sabe o que está fazendo. Se Ele está dizendo: saia daqui, vá para ali, vá mesmo, amado. Que eu já disse, é melhor estar no deserto sob a bênção de Deus do que nas campinas férteis de Sodoma sem a bênção de Deus. Resultado: a mulher de Ló foi transformada em quê? Uma estátua de sal. A família de Ló diminuiu. Quando chegaram lá no esconderijo, quem chegou lá? Ló e as duas filhas. As filhas tinham ouvido o pai dizer: façam o que quiser com as minhas filhas. Eu coloco aqui, ó, trago elas aqui fora e dou para vocês. Na visão delas duas, qual o valor que elas tinham para o pai? Hein? Minha irmã, qual o valor que a gente tem para nosso pai? Ele não disse que daria a gente para aqueles homens? Nenhum. Vamos embebedá-lo. E depois de bêbado, vamos ter relação com ele e vamos suscitar descendência. E qual foi o resultado, amados? 2 povos perversos e ímpios, os moabitas e os amonitas, vieram ao mundo. Por conta de quê? Da atitude de Ló com as suas 2 filhas. E tudo que Ló queria era defender princípios. Para ele, o princípio da hospitalidade estava acima da família. Os obreiros mais antigos aqui devem se lembrar, como eu, de um tempo
que graças a Deus já se passou muito. Triste da filha de um obreiro que porventura engravidasse do namorado há tempos atrás. O senhor se lembra? Qual era o tratamento? Põe para fora essa prostituta. Os antigos se lembram disso? Mas é filha do pastor, não quer saber não, está dando escândalo, põe para fora. E para onde vai essa pobre mulher? Não quero nem saber. E muitos obreiros perderam filhos e filhas por conta disto. Quem se lembra de algum caso assim? Olha aí. O ministério se reunia e disse: sua filha não pode ficar com o seu, bota para fora. Bota para fora de casa. Tudo por conta do princípio. O ministério acima de tudo. A igreja acima de tudo. Quando se tivesse exercido a misericórdia com ela, teria, quem sabe, restaurado aquela vida. Ou não teria causado tanta dor, tanto desespero e tanta vergonha àquela que já havia caído no pecado. Tudo por conta de um princípio. Amados, o que aprendemos com isto? A família não deve ser destruída por conta de defesa de princípio. O obreiro tem que saber equilibrar o exercício do ministério e a sua família. A igreja em primeiro lugar. Lembra-te de uma coisa, amado companheiro, que quando tu chegaste ao ministério, tu já tinhas família. Quem veio primeiro na tua vida, o ministério ou a tua família? Aí você diz: pastor, nós vamos concordar com o pecado? Jamais. Jamais. Mas devemos ter a sabedoria e o equilíbrio para, diante desses desafios com a família de obreiro, saibamos equilibrar a coisa. Quantos filhos de pastores têm ódio de igreja? Quantos estão no mundo até das drogas? Porque um dia disseram: papai, tenha misericórdia de mim. Não! Puxe daqui para fora. Você é uma vergonha para o meu ministério. Mas, amado, antes do teu ministério, ele é teu filho. Ela é tua filha. Oh, aleluia. Onde fica a misericórdia? Onde fica o amor? Aleluia. Você viu de manhã que por um erro de Abraão ele teve um filho fora do casamento. Mas o que foi que ele fez? Diz o texto que ele deu pão, deu água a Agar. Pode ir. Coloque-se nesse deserto, eu não posso fazer nada. Tinha a promessa de Deus dizendo: eu vou abençoar esse teu filho também. Deu pão e água. Ismael saiu com a mãe pelo deserto. Acabou o pão, acabou a água. Agar começou a gritar desesperada: meu filho vai morrer neste deserto. Meu filho está sem pão e sem água. O menino gritando: eu quero água, eu quero pão, mamãe, estou com fome, estou com sede.
Ela disse: eu vou deixar o menino aqui embaixo da árvore e vou para bem longe, que eu não quero ver meu filho morrer. Mas Abraão estava em casa dizendo: meu Deus, meu filho, oh, meu filho está no deserto. Aleluia. Quando Agar estava desesperado, o anjo do Senhor veio: por que choras? Meu filho está morrendo de fome e de sede. Ele disse: o moço não vai morrer. Ele é filho de Abraão. Oh, ele é filho de Abraão. Em nome de Jesus, não jogue seus filhos às feras. Ele ou ela está te dando dor de cabeça. Estás triste porque ele está vendo. É teu filho. É tua filha. Vai à presença de Deus e diz: meu Deus, meu filho. Oh, quantos pais sofrem pegando o seu filho, dizendo: eu levei na tua casa, eu apresentei, a tua igreja orou. Olha a situação dele ou dela, mas te prostra diante de Deus: Senhor, ele está no deserto, ou ela, mas alcança meu filho com a tua misericórdia. Oh! Jamais faça como Ló fez. Eu trago as duas filhas e entrego a vocês. Façam deles o que ele quiser. Termino esta meditação me lembrando do que a Bíblia diz sobre Moisés, de novo. Quando Moisés nasceu, havia um decreto: todo filho, homem da mulher judia tem que morrer. Sim ou não? Era um decreto. Filho de hebreus não pode ficar vivo. Matem todos. Os pais de Moisés pegaram a criança. Vamos esconder nosso filho. Deus que nós servimos vai dar uma saída para o nosso filho. Deus não nos deu o filho para a gente lançar para os jacarés do Nilo comerem o nosso filho. Nosso filho não é comida de jacaré do Rio Nilo. Nós somos servos de Deus. Vivemos pela fé. Vamos esconder nosso filho dos jacarés. Foram cuidando de Moisésinho, que não tinha esse nome ainda. Foram cuidando. Com 3 meses não tinham mais como esconder. Oh, abra sua Bíblia. Hebreus 11 é o último texto que leremos nesta tarde. Hebreus capítulo 11. Oh, aleluia, aleluia. Hebreus 11, versículo 23. 11, versículo 23. O que é que diz aí, amado? 11, versículo 23. Leia bem alto. Pela fé, Moisés, já nascido, foi o que, irmãos? Escondido por seus pais. Os pais de Moisés vivendo agindo na educação dos seus filhos Quando não puderam mais esconder Moisés, eu às vezes fico pensando do momento que eles disseram: não tem mais como esconder Moisés, está grandinho, 3 meses.
Vamos fazer o que, marido? Vamos fazer o que, esposa? Vamos fazer um barquinho. É a parte que nos cabe fazer um barquinho. Colocar betume por dentro e por fora. E vamos colocá-lo no Rio Nilo. Pelo menos a nossa parte nós fizemos o barquinho betumado por dentro e por fora. A água não vai entrar. Agora o que é que Deus vai fazer para proteger nosso filho? Vamos esperar. Pega o barquinho com Moisésinho, coloca na água. A princesa estava tomando banho numa certa posição. Vejam, o barquinho podia ter tomado uma direção diferente do lugar da princesa estava, sim ou não? Mas foi o que Deus fez? Aleluia! Aleluia! O barquinho podia ter ido na direção contrária da princesa, mas Deus dirigiu o barquinho. E quem estava tomando banho não era uma qualquer, era a filha do faraó. Estava lá banhando. E a criança, quá, quá. O que é que está vendo? Lá vem um barquinho. E dentro tem um garoto. Ali estava a providência e a proteção de Deus para o filho daqueles que temem a Deus e vivem pela fé. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Nunca diga, como Ló disse, eu trago meus filhos para cá e jogo para vocês. Não jogue não. Faça como os pais de Moisés, pela fé. Construir o barquinho. Aleluia. Betumar o barquinho, para a água não entrar, não afundar. Será que tu estás fazendo pelo menos um barquinho para o teu filho, para a tua filha? O mundo está igualzinho no tempo de Faraó. Tem que morrer filho de judeu, filho de hebreu, filho de crente, não pode ficar como está. Faz o barquinho. Betuma por dentro e por fora. E deixa esses barquinhos na direção de Deus, que Deus vai guardar o teu filho e a tua filha.